E agora a gente tá vendo, Rafael, que, bom, o pessoal falou que se a Selic caísse, a bolsa ia disparar, ia virar um foguete, né? E o que a gente viu? A Selic caiu e a bolsa só caiu. Sim. Por que isso daí? Por que a bolsa está caindo? Tem uma polêmica, hein, gente? Sim, é um assunto polêmico, né? Vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, para que fique bem claro o pessoal que está nos ouvindo, né? Aqui no Brasil, a gente vem de 2 anos de aperto monetário, né? Então, o Selic sai ali de 2% e vai para 13,75%, né? Com esse evento, a gente vê a retração de todo o mercado, né? A gente vê varejistas sofrendo, a gente vê que todo o mercado financeiro acabou retraindo, né? O mercado de trabalho, tudo acabou ficando numa situação difícil, justamente por conta desse aperto monetário, né? Só que isso era necessário por conta de uma questão inflacionária, né? A gente viu a inflação disparando nos últimos anos e, para controle disso, o Banco Central foi lá e subiu os juros. Legal. O que acontece, né? Já desde o começo desse ano, a inflação está mais ou menos ali dentro da meta, 4%, 5%, e o Banco Central sinalizou a queda de juros, né? Então, esses juros começa a cair no começo de agosto, começo do mês passado, e isso acaba iniciando um grande ciclo virtuoso, um ciclo positivo para a economia, né? Por quê? Porque quando você diminui o custo do dinheiro, né, e os juros é o custo do dinheiro, esse dinheiro circula mais rápido, ou seja, o crédito circula na economia. Então, as pessoas começam a vender mais casa, começam a vender mais carro, vende mais apartamento, vende mais celular. Então, a economia começa a aquecer. Esse aquecimento da economia começa a gerar mais emprego, gerando mais emprego, aumenta o consumo, porque essas pessoas que estavam desempregadas agora estão empregadas, começam a consumir, e entra num ciclo positivo, um ciclo virtuoso para a economia. Então, é unânime que a queda de juros, ela vai iniciar um ciclo positivo econômico. E esse ciclo positivo econômico, ele se traduz em bull market, ou seja, na alta do mercado. Por quê? Porque 2 motivos, né? Primeiro, o lucro das empresas começam a subir, né? Afinal de contas, mais vendas, o custo financeiro por conta da queda de juros diminui, então a gente vê que o lucro das empresas começa a ficar maior. E mais do que isso, né? O custo oportunidade, ele fica cada vez menor, né? Então existe, vamos dizer assim, um nível de vontade das pessoas em investir em renda variável. Não sei se você lembra, em 2020, quando a Selic bateu 2%, todo mundo queria investir em renda variável. Porque, pô, pagando 6%, 8%. Por que eu vou deixar o meu dinheiro parado a 2%? Tá? Então, a Bolsa de Valores ela é muito sensível aos juros. E com a expectativa de queda de juros, existe sim essa grande expectativa de alta do mercado. E aí agora, depois dessa contextualização, fala, bom, Rafael, beleza, você falou, mas caiu os juros e a Bolsa não subiu. Por quê? Porque o Brasil não é uma ilha. O Brasil está conectado ao resto do mundo. Tá? E o que está acontecendo nos Estados Unidos? Ao contrário do Brasil, que já começou a diminuir os juros, lá nos Estados Unidos há a expectativa de continuidade de aumento dos juros, né? Então, quando você aumenta os juros nos Estados Unidos, há um aumento de aversão ao risco no mundo. Ou seja, todo o dinheiro que está, por exemplo, nos países emergentes, onde está o Brasil, volta para os Estados Unidos. Até o mercado acionário americano, o pessoal tira dinheiro de ações e vai para renda fixa. Exatamente como acontece aqui no Brasil quando o juro sobe, tá? Então, o movimento que a gente está vendo nesse momento, aqui no Brasil, de queda nos últimos 30 dias, é muito por conta de um fator do exterior, por conta de uma inflação um pouco mais alta nos Estados Unidos, que vai implicar num juros talvez um pouco mais alto, do que referente ao mercado brasileiro, tá? Então, eu, Rafael, continuo muito otimista, tá? Eu acho que a gente está diante de um excelente momento para se tomar risco, para se investir em ações. Por quê? Porque a gente vê ainda muitos ativos baratos, muitos ativos descontados, em um momento que o juros já está caindo, tá? Então, a XP soltou um estudo, alguns meses atrás, mostrando que ao longo do ciclo de corte de juros, nos últimos ciclos de cortes de juros, a bolsa rendeu em torno de 300% do CDI nas últimas 3 vezes que isso aconteceu, tá? Então a gente está falando de um retorno significativo para o investidor que está investindo em renda variável nesse momento, tá? Então, sim, eu estou muito otimista, só que renda variável ela tem um problema, sabe qual que é? Ela varia. Ela varia, as pessoas esquecem disso, né? Então, quando a gente vê o mercado caindo 5%, as pessoas já se desesperam. E não é para se desesperar, faz parte do, vamos dizer assim, faz parte do mercado, tá? O que a gente precisa ver é sempre olhar para o longo prazo, né? Então a gente tem que buscar boas empresas, por bons preços. Eu acredito que daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, vão continuar a ser empresas lucrativas, né? E não ficar naquele jogo frenético de compra e vende, compra e vende, compra e vende, que a gente sabe que não dá muito certo, né? Realmente a gente tem que seguir a escola dos grandes investidores, né? Buffett, Warren Buffett, né? O próprio Barça aqui no Brasil, um enorme exemplo, né? Que é comprar boas empresas por bons preços e esperar que elas tragam um fruto para você que investiu nessas empresas. E verdade, né? Você consegue encontrar várias boas empresas dessas na Bolsa de Valores, né, Rafael? O pessoal fala assim, mas a bolsa tá caindo e tal, as minhas ações... E é aquilo, né? A carteira de investimentos é um time de futebol, né? Você vai ter a parte ali do goleiro, do zagueiro, mas tem pessoas que só querem ter atacante. E o atacante, ele tem uma volatilidade muito grande, né? Que são as ações. Então a pessoa tem que fazer um gerenciamento de risco para ela não poder querer tirar todo o dinheiro, né? Porque o erro que eu vejo aqui, Rafael, do pessoal comete, é que eles sempre querem ter tudo em bolsa.
Sim. Então, às vezes, sei lá, às vezes acontece uma. Às vezes não tem nem reserva de emergência. Sim. Aí ele fica desesperado quando cai, né? A reserva de emergência do brasileiro é a multa de 40% de garantia. É, isso? não, ele dá que é isso daí.